Life é uma empresa que considera a gente uma empresa de inovação. Mas a gente precisa entender o que é inovação. Porque o que é inovação para mim pode ser que para essa minha é uma inovação. Vocês acham que esse é um modelo, não é nada de inovação. Para mim, uma inovação não surge nas empresas como a gente, mas surge a partir de pessoas que ficam brincando, ficam se divertindo e fazem as coisas com muito amor. Aí com certeza vai ter inovação. Então todos vocês podem fazer inovação se fizer, não muito amor, se fizer com amor e com muito diversão, se divertir, né? Bom, essa aqui é uma cidade que eu não sei porque veio tudo estragar esse quarto ali, né? Mas com certeza os irmãos Wright, quando fizeram mesmo se roubaram a invenção, né? O nosso Santo Irmão, mas quando fizeram voar o primeiro avião deles, essa exclamação aí, com certeza eles fizeram isso porque estavam se divertindo, eles estavam querendo brincar, não sabia que depois uma United teria custado bilhões de dólares, né? Teria um negócio incrível. Eles fizeram assim, que nem um cara faz voar bico, eles fizeram voar um avião. Ou esses garotos aí que pegaram o esqui, provavelmente estavam bêbados, não sabiam o que fazer, botaram uma cola para juntar do esqui e fizeram um snowboard. E aí o snowboard, agora todo mundo quer usar snowboard, né, no lugar de esquiar. Ou quando vocês são muito novos, né, mas eu me lembro quando eu recebi o meu primeiro e-mail. O meu primeiro e-mail, eu estava no Brasil, eu recebi da Itália. Em 2 segundos, abria-se um e-mail com uma pessoa me falando alguma coisa. Eu falei, nossa gente, não sabe o que aconteceu, né? Aí eu recebi agora um e-mail do outro lado do mundo. A gente não imaginava naquela época que teria sido assim, bilhões de dólares de negócios, né, atrás disso. Ou também esse garoto, Ben Neff, né? Para quem não conhece, ele é Bill Gates. Ele também, quando começou a criar o seu primeiro Facebook, que é para comunicar com micros, ele estava fazendo isso porque não queria mesmo estudar. Ele e amigo dele não queriam estudar, então falaram, vamos fazer o quê? Nós vamos brincar, vamos criar o Facebook. E depois que virou um negócio incrivelmente rico. Mas uma inovação, para ser uma inovação real, para ter um impacto na população, tem que ser acessível. Por que digo isso? Porque 20 anos atrás, que é mais ou menos quando vocês começaram a nascer, eu tinha certeza que a gente teria milhares de quilômetros de maglev. Maglev são aqueles trens que ficam suspensos com as imãs, né? Ficam suspensos. Mas na verdade isso não aconteceu, tem só alguns no Japão, alguns quilômetros no Japão. O que aconteceu no lugar do maglev? Aconteceu que a gente tem o TGV. TGV é o trem de alta velocidade, né? Que agora a Dilma quer botar entre Rio de Janeiro e São Paulo. E por que não é o maglev? Porque a velocidade é mais ou menos a mesma e o custo é muito inferior ao que o maglev deveria proporcionar. Então, essa é uma inovação. Mas não é tão inovação quanto o maglev, mas é uma inovação custo-benefício. A mesma coisa o Concorde. Na época do Concorde, todo mundo achava que ia conectar New York, Roma, Milão em 2 horas, 1h30, ia ser sempre mais rápido. Na verdade, isso acabou. O que está no lugar dele, a inovação, foi o quê? Proporcionar opções sempre mais confortáveis em aviões gigantes, às vezes muito mais devagar do que eram os aviões antes, né? Tipo o Concorde. Um filme épico, se curte, que é o Odisseia no Espaço, né? 2001, se imaginava que o homem ia falar os homens iam falar com um mega computador na Terra. Ele ia ser super inteligente, aí todo mundo ia se comunicar com ele. Mas o que aconteceu? Aconteceu que na verdade a gente se comunica com microcomputadores, mas todos ligados em rede no mundo inteiro. E a partir desse, a gente percebeu que o smartphone virou tipo um buraco negro, né? Absorve
um monte de funções, não só de chamadas, como começou o celular, mas de música, vídeo, e-mails, GPS, mapas, mensagens. E cadê a saúde? Cadê a saúde nisso? Então, vocês já viram o Dr. Spock, aquele com orelha pontuda? Ele, esse aqui é aqui não dá para ler, 1º de dezembro de 2012, aparece a Economist, que é uma revista muito importante no mundo. Eles publicaram um artigo que me deixou muito otimista, que várias empresas no mundo estão correndo atrás de incluir no smartphone algumas ferramentas para atender a saúde. Por quê? Porque nos anos o custo da saúde sempre aumentou, o número dos pacientes sempre aumentou e também a necessidade de atender os pacientes sempre aumentou, só que os médicos não. Então, a gente precisa de uma ferramenta na ponta para poder ajudar essas pessoas sem criar custos incríveis na saúde. E a partir disso que a gente pensou, bom, nós somos muito gráficos no fluxo lateral. Esse aqui é um teste, não sei se vocês já viram um teste rápido na vida, mas o teste de gravidez. Se vocês vão na farmácia, porque depois do carnaval estourou a camisinha, então ficaram com dúvidas, etc., vocês vão na farmácia e compram um teste de gravidez. Esse teste funciona igual, só que no lugar de colocar urina, vocês vão colocar uma gotinha de sangue. E em 10 minutos vai dar o resultado. Pode ser de HIV, pode ser de hepatite, pode ser de hanseníase, pode ser de outras doenças, né? A gente tem um portfólio bastante grande. Mas isso é uma tecnologia que é inovadora. Esse existe desde 1970. Mas graças a todo esse tempo que passou, ela ficou bem robusta, né? Então, uma tecnologia confiável. Mas a gente pensou, por que a gente não juntar essa tecnologia confiável com a inteligência do smartphone? Já que o smartphone está incluindo tantas funções, né? Vamos incluir também a saúde. E nós criamos o Smart Reader. Essa é uma patente brasileira. Então, orgulhe-se, porque o Brasil tem uma patente que está sendo reconhecida no mundo como uma inovação. Por que a gente decidiu fazer o Smart Reader? Porque a gente queria solucionar uns problemas. O principal dos problemas é esse. Você se lembra do que eu falei? Você de camiseta... de camiseta, qual é essa? Rosa, a camiseta rosa. Me diz, se 2 linhas o teste é positivo e 1 linha o teste é negativo, esse primeiro teste aqui é o quê? Consegue enxergar? Se não conseguir enxergar, vai mais próximo. 2 linhas. Ótimo, viu? E esse último aí é o quê? 1 linha? Resposta errada. Pelo menos, para muitas pessoas aqui, seria realmente negativo. Mas para o nosso Smart Reader é positivo. Mesmo se a linha é muito fraca, é um positivo muito leve. Mas esse paciente é infectado com HIV, se for HIV. Então você está mandando embora uma pessoa falando, olha, você não tem HIV, pode voltar na gandaia, pode namorar com a tua namorada, pode fazer o que você quiser e infectar outras pessoas. Porque o olho é limitado, mas o Smart Reader não é limitado. Mas a gente quis ir além, quebrar umas barreiras. E quais são as barreiras de um diagnóstico, de um teste? É que ele se baseia no teste sorológico. Então, o teste diz que realmente a pessoa é positiva ou diz que é negativa, e acabou ali, né? Então, a gente pensou, tem algum problema nisso? Tem algumas doenças, como a malária, dengue, arseníase, tuberculose, que o teste, mesmo colocando sangue, etc., é complicado. Às vezes dá falsos negativos. Falso negativo significa que o paciente tem a doença, mas o teste diz que é negativo.
Mas ao mesmo tempo a gente pensou, todas essas doenças têm alguma coisa em comum, mágica, que são sintomas determinantes. O que significa isso? Significa que, por exemplo, nossa, está feio. Bom, tudo bem, aqui o computador está implicando comigo hoje. Mas esse homem, essa imagem, tem em volta dele vários sintomas, tá? São sintomas clássicos da dengue. Quando você clica em cima de um desses sintomas, por exemplo, você pergunta, você tem febre? Não. Se tivesse dengue, faria assim? Sim. Tem dor atrás dos olhos? Sim. E assim vai. Eu clico em cima do Smart Reader e me dá positivo para esses 3 sintomas. E negativo para os outros. Mas aí eu faço também o teste. E quando eu junto as duas informações, teste mais sintomas, ele me dá um score, uma pontuação. Então, esse paciente 90% positivo para dengue. Mas o que aconteceria, eu pergunto a vocês, se esse teste fosse um falso negativo? Quer dizer, o teste que ele fez uma porcaria e não funcionou. Esse paciente tem sintomas da dengue importantes. Você teria coragem de mandá-lo de volta para casa e falar, vai jogar futebol? Não tem nada não, tem uma viruzinha, tem um resfriado. Não. Então o teste é limitado nesse sentido. Mas se a gente tem sintomas, esse 90% não vai ser mais 90%, vai ser 60%, porque o teste deu negativo, mas ainda tem sintomas. E o médico pode falar, ó, peraí, aqui está dizendo 60% positivo para dengue. Às vezes você tem dengue, sim, vamos aguardar mais 2 horas, mais 3 horas, vamos repetir o exame, fica aqui, entra na hidratação já. E a gente vai salvar vidas de crianças, que hoje em dia morrem. Aliás, morreram já 8 pessoas no estado de São Paulo, de dengue. Tuberculose. A gente criou esse monstro verde. Na verdade, a gente encomendou esse monstro verde, que a gente ainda não é capaz de fazer, não vai ser capaz de fazer, que é o monoclonal MPT-64. O monoclonal é o quê? É um anticorpo que ele conhece a superfície do bacilo da tuberculose. Ele atrás é uma calma fluorescente, né, para brilhar. E a gente coloca dentro desse líquido, né, o nosso monoclonal, com a fluorescência, com esse suero, que é tipo um cotonete. A gente cata os bacilos, depois o líquido vai se misturando com aquilo que está na ponta do suero, e aí a gente cria esse complexo, né? O MPT-64 mais o bacilo. Quando ele corre no nosso teste, vai criar 2 linhas em fluorescência se o paciente for positivo. E aí a gente foi além. Aqui também nós colocamos os sintomas da tuberculose, porque os sintomas da tuberculose são muito importantes. São muito importantes, assim como para a dengue. E febre, tosse, catarro com sangue, emagrecimento, dispneia, etc. Esses são todos que vão fazer parte do score, da pontuação. E nesse caso também, por exemplo, temos 3 sintomas positivos mais o teste positivo, 89% positivo para a tuberculose. Então, essa foi a maneira que a gente encontrou para quebrar essa barreira de dizer, o teste não funcionou, ou o teste deu falso negativo, o paciente morreu. Não. Vamos colocar nessa ferramenta mais informações possível, porque é inteligente. Porque o smartphone é uma ferramenta inteligente. Outro problema que existe no mundo: o que se faz hoje quando você faz um teste? Por exemplo, na África, são feitos milhões de testes de HIV. Você faz o teste, depois escreve num papel o resultado, João é positivo, cara é hepatite. Aí depois o cara pega o papel, volta na cidade de carrinho, e vai no computador. Aí transcreve no computador. Aí do computador vai na central de dados, que pode ser o hospital, ou o governo, ou quem for. Isso é uma coisa primitiva, né, gente? A gente se troca mensagem o tempo inteiro, de qualquer lugar do mundo. Então, chega. Criamos os pontos de coleta móvel, o nosso Smart Reader,
que dispara todas as informações na nossa Orange Cloud e os laudos vão no nosso banco de dados. Aí os bancos de dados, o que dados a gente tem? É resultado de exame, GPS, identificação do paciente, intensidade das faixas, mais a foto. A foto do resultado do teste e mais a pontuação, que a gente chama de score. Então é completo, é uma informação completa. E você de manhã, entra no teu computador, você que está na Secretaria da Saúde, por exemplo, quer saber o que está acontecendo de dengue no Rio de Janeiro. Você clica dengue, Rio de Janeiro, naquela janela de pesquisa e imediatamente você tem os resultados. Você sabia que tem resultados da dengue que foram tabulados 4 anos atrás e que só agora estão à disposição da saúde pública? Demorou 4 anos. Que adianta eu saber 4 anos atrás aonde estava a infecção da dengue? Eu quero saber aonde está agora. Por quê? Porque quando eu descobro aonde está pipocando a epidemia, eu mando logo um carro fumacê lá para matar todos os mosquitos. E mesmo não tendo uma vacina, a gente se aproxima muito mais à erradicação, a bloquear a epidemia da dengue. Então não precisa ter um satélite, é só utilizar as ferramentas que a gente já tem hoje, é ser um pouco inteligente. E a gente é inteligente no Brasil porque não temos dinheiro, então temos que ser inteligentes, né? Não é como nos Estados Unidos. A gente dá dinheiro para fazer pesquisa da formiguinha que sobe em cima da árvore, quer ver quanto tempo demora, né? Pesquisa para tudo. Bom, aqui vamos entrar agora numa área complicada. Nós testamos aqui vários pacientes com teste, com o Smart Reader. E depois fizemos uma projeção falsa, que não é verídica, do teste com o Smart Reader, pensando em sintomas. A gente conseguiu a lista dos sintomas, né, e fizemos uma estatística do que seria o resultado se a gente tivesse incluído também os sintomas. E isso que deu uma sensibilidade de 86,07%, utilizando o teste, olhando olho por olho, olhando para o resultado, como a gente fez com o teste de HIV antes. Utilizando o Smart Reader para aumentar a sensibilidade, ver melhor as linhas, né? 93,03. Quando a gente fez essa simulação com os sintomas, o que aconteceu? 97,46, porque a gente conseguiu pegar aqueles pacientes que têm de 1 a 5 manchas na pele, mas que são paucipacilar e que eles têm uma resposta imunológica muito baixa ou nenhuma. Então virou o melhor teste do mundo, pelo menos no papel, né? Agora a gente vai ter que trabalhar muito aqui com vocês. E esses são os sintomas que a gente incluiu nessa simulação. Mas nós fizemos a mesma coisa com a malária. E esse foi o resultado. 86% positivo sobre o teste, 93% positivo por o leitor, 96,55% positivo por sintomas. Outra simulação, agora essa aqui não é uma simulação, essa aqui é dengue, esse é de verdade, com sintomas. Olha aqui, 99% positivo, gente. Significa que ninguém mais vai morrer de dengue nesse país. Chega de ver artigo de jornal, criança de 2 anos morreu de dengue porque o médico achava que era uma virose e culpar o médico. O médico tem 300 pacientes por dia. Ele tem que ter uma ferramenta para ajudá-lo, para fazer um checklist, para fazer o exame em tempo real, não que manda para alguém ver a plaqueta, o resultado da plaqueta, depois de 2 dias a criança já morreu desidratada. Burnet Institute, esse aqui é da Austrália. A Omega Diagnostics é uma mega empresa da Escócia que nos procurou, porque falaram, a gente comprou da Burnet Institute, um instituto como vocês, mas da Austrália, que desenvolveu esse teste para leitura CD4. CD4 é para ver a carga, é para ver a resposta do paciente à terapia de HIV, né? O paciente de HIV para ver como é que ele responde à terapia. Então eles criaram esse teste e falaram, Marco, a gente precisa do teu Smart Reader para ler isso, mas a gente já está além.
nós vamos fazer um teste. Nós vamos fazer um teste onde vai ter não 3 linhas, mas uma linha só, e vai ser um teste brasileiro. Então, foi ótimo que eles nos procuraram, porque nós roubamos a ideia e vamos fazer alguma coisa muito melhor. E não vamos fazer nenhuma aliança com eles. Esse aqui são os registros, alguns são pendentes, estamos aguardando publicação, então é muito teste para vocês trabalharem com a gente lá na ONU, tá? Esses são as patentes. Em 3 anos, desculpa, fizemos só 4 patentes, mas vamos tentar melhorar. Esses são os equipamentos. Foi muito engraçado, a gente não tinha dinheiro para pagar, esse é entre a gente, tá? A gente não tinha dinheiro para pagar a imposto de importação desse equipamento. Eu não sei porque tem alguma regra doida. E quando você compra um equipamento assim, você paga em dobro quando chega na hora entre impostos, transportes. Então eu falei para o Bernardo, compra 2 malas bem grandes. Aí fomos para a Califórnia, carregamos dentro da mala, né? Não tinha nem espaço para camiseta, cueca, tinha nada. Aí voltamos com a mala, conseguimos lá na fábrica. Eu falei, isso aqui é uma impressora, isso aqui, esse outro é para cortar papel, etc. Eles falam, tá bom, então pode ir. E a gente conseguiu, senão a gente estava quebrado e não ia conseguir ter nenhuma produção na hora. Isso, me desculpo, o governo brasileiro, mas foi a metodologia que encontrei mais rápida para salvar milhões de pessoas. Tá? Nós somos também a primeira empresa do mundo de teste rápido a usar plástico reciclado. Plástico reciclável nos nossos cassetes de plástico. Isso parece doideira porque a gente paga mais caro do que os cassetes de plástico que poderia comprar na China. Mas eu mando a fazer isso em Curitiba porque acredito que a gente tem que estimular o Brasil, né, a fabricar as coisas. E a gente quer ser muito amigo da natureza também, tentar limpar o máximo possível. Esses são todos os nossos parceiros internacionais. Esses são os internacionais. Cadê a universidade daqui, irmão? Ó, vergonha. Que vergonha. Eu não fiz a apresentação. Aqui, vocês estão aqui, juntos, misturados. E o nosso compromisso com o ser humano. Por que falo isso? Porque se vocês entrarem no nosso site, tem um monte de vídeos que a gente não tem dinheiro para fazer vídeo. Então, às vezes só ele que filma, às vezes outra pessoa, às vezes é uma pessoa que passa na rua, fala, me filma aí um segundo. O cara filma, diz esse cara. Por quê? Porque acho importante mostrar para todo mundo, mesmo não tem que ser só papo entre cientistas que fala de leishmaniose, de chagas, de lepra. Não, mas as pessoas têm que saber. Se você descer aqui e perguntar para qualquer pessoa que passa, você sabia que no raio aqui de 5 km tem centenas de pessoas com hanseníase? Não, com lepra. Ele vai dizer, lepra está na Índia, você está maluco? Aí você fala hanseníase, alguns já vão saber. Mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem tudo sobre o jogador de futebol com a cresta, ali, que não me lembro o nome dele. Você comeu morango, você está transando não sei com quem, sabe tudo. Agora, das pessoas que estão morrendo de leishmaniose, de hanseníase, de dengue, não sabe de nada. Mas por quê? Não é culpa deles, não. É culpa da mídia, é culpa do governo, é culpa nossa. Então, para tirar essa culpa, eu comecei a fazer esses vídeos para todo mundo entender o que é a doença. Esse aqui é o artigo do New York Times. Foi muito engraçado, porque essa nasceu com uma parceria com o Instituto Hydra, que é um instituto fantástico. Eu espero que vocês todos um dia possam ter a oportunidade de visitá-lo lá em Seattle, que é o Infectious Disease Research Institute. Eles nos procuraram para tentar utilizar a nossa plataforma com a proteína deles para ver se a gente ia fazer um teste. A gente conseguiu fazer um teste. Não deram só para a gente, deram para outras 5 empresas, mas a gente que fez o melhor teste com também o melhor preço. Né? E aí ia sair essa matéria no New York Times falando só da Hydra, não da Orange Life. Mas eu, segunda-feira, esse artigo saiu terça-feira, eu segunda-feira estava em Nova York, ia viajar de tarde. Aí foi lá no New York Times e não queria me deixar entrar. Eu levei uma estatuinha assim de terracota,
baiana, uma mulher pintada, assim, muito bonitinha assim, mas baratinha. E deixei um bilhete para o Donald McNamee, que é o jornalista que escreveu isso. Eu falei, senhor Donald, muito obrigado por aquilo que está fazendo, aquilo que está escrevendo, por seu trabalho nas doenças negligenciadas, porque quem vai ganhar disso não são os americanos, não é o Instituto Hídrico, mas somos nós que moramos no Brasil e em muitos outros países, onde essas doenças matam os nossos filhos e os nossos amigos. E aqui eu não consegui falar com ele na hora porque o segurança me barrou, mas ele entregou esse presente com esse bilhete. Ele tinha o meu cartão, ele me mandou um e-mail, começou a dizer, Marco, adorei essa estátua, coincidentemente eu faço coleção. Ele me flotava exatamente isso no Brasil, etc, etc. Mas que é essa história Orange Life? Faz o quê? Eu expliquei, na Orange Life é parceira, aquela que desenvolveu junto. E ele falou, então deixa aí. Aí ele botou Orange Life, senão a gente estava no limbo, ninguém ia saber de nada. E às vezes as coisas têm que ser jogada rápida, né? E apareceu a foto também do Smart Reader, patente brasileira. E agora que o New York Times, o jornal mais importante do mundo, notou que a gente existe, aí agora a Globo também notou que a gente existe, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, etc, etc. Mas isso aí é a vida, né? Isso vai mudar. As coisas boas têm que vir de fora para dentro, mas vai chegar o dia que as coisas boas vão nascer aqui e vão para lá. Essa é uma estrela do mar, que eu coloco aqui para explicar por quê. Porque a gente montou a Orange Life no lugar de fazer uma rede de pizzerias, e a gente agora teria um poste, né, na garagem, porque pizzeria dá dinheiro pra caramba. E também porque uma empresa pequena como a gente tem 25 pessoas. 3 anos atrás, a Orange Life era um papel escrito na junta comercial, Orange Life, capital social, R$40 mil, nem um carro, entendeu? Mas 3 anos atrás, porque a gente sempre pensou no princípio da estrela do mar. Vocês conhecem o princípio da estrela do mar? Conhece? Quer contar? Não, então eu conto para você, tá bom. É uma historinha bem rápida. Uma vez, um escritor famoso tinha perdido a inspiração. Aí ele se mudou para um vilarejo de pescadores na praia deserta. E um dia de manhã acordou cedo e foi andando na praia e viu um garotinho que estava trabalhando pra caramba na areia, catando as coisas na areia, jogando no mar, catando e jogando. Então ele ficou curioso, né? Escritor curioso. Ele foi lá e perguntou para ele, filho, o que você está fazendo aí? Ele, a maré está baixando, o sol está se levantando. Se eu não pegar essas estrelas de mar e jogar de volta no mar, elas vão morrer. Ele olhou e começou a rir, né? Ô filho, mas não está vendo que tem centenas de quilômetros de praia aqui, tem milhões de estrelas no mar. Qual é a diferença que você acha que vai fazer? Aí o garotinho pensou assim, pegou uma estrela do mar aí no chão, e jogou longe lá no mar. Ele falou para o escritor, viu aquela estrela? Aquela estrela que fez a diferença. Então esse é o princípio. Não importa quantas estrelas vamos salvar, mas vamos salvar pelo menos uma. Obrigado. Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where